Fala galera, beleza com vocês? Eu não, meu povo? Seguinte, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, né? Na aulinha passada, a gente falou questão demográfica lá da Europa, falamos de pirâmide etária, nós explicamos a pirâmide etária, falei que é uma pirâmide invertida, né? Então, quando a base da pirâmide ela vai ficando mais estreita e o topo vai se alargando, né? Então isso é uma pirâmide invertida. E hoje nessa aulinha, para vocês, conforme prometido, que eu falei no último vídeo, eu vou falar as consequências de uma pirâmide invertida e o que isso afeta na população economicamente ativa. E explicar, obviamente, o que é essa população economicamente ativa, né? Então vamos lá. Gente, antes de mais nada, essa população, a famosa PEA, tá? PEA, PEA, população economicamente ativa. O que vai acontecer? Essa é a população que são as pessoas que trabalham em um país, aquelas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, certo? Sendo qualquer setor da economia. No primeiro setor, que está relacionado à agricultura, pecuária, extrativismo, o segundo setor em que é a indústria, o terceiro setor que é comércio e serviços, qualquer um desses setores, onde tiver gente trabalhando em qualquer um dos setores, independente da economia, essa pessoa está inserida na população economicamente ativa. Então são as pessoas que trabalham no país. Obviamente essas pessoas geram a renda no país, tá bom? Então a gente pode falar de uma forma abreviada que a população economicamente ativa são as pessoas que sustentam o país através do seu trabalho, tá? É através do seu trabalho que vai gerar renda, que vai gerar imposto em cima de um produto, onde esse produto foi gerado pelo trabalhador, que vai ser vendido, vai ser exportado, vai ter o valor da exportação, vai ter o valor da mercadoria, vai ter o valor do imposto em cima da mercadoria. Então a gente pode falar que são as pessoas que sustentam a economia de um país. Tanto é que, por exemplo, né, tá tendo essa pandemia toda aí, todos sabem qual que é, e por conta disso, o comércio está parado. O que está acontecendo? Os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores não estão trabalhando. Então a economia, o dinheiro não está circulando e está entrando em crise, porque o dinheiro não circula. Então se a gente corta esses trabalhadores, se a gente não tem mais esses trabalhadores, acaba que a economia deixa de circular e entra em crise. Então os trabalhadores, essa população economicamente ativa, ela é importante para a manutenção da economia do país, beleza? Essa é a população economicamente ativa, conhecida como a sigla PEA também, PEA, tá bom? Conhecida assim, beleza? Também o que isso tem a ver com inversão de pirâmide etária e tudo mais? Vamos lá, gente. Quais são as pessoas que estão inseridas na PEA? São as pessoas que trabalham, nós já falamos, né? Mas qual que é a faixa etária dessas pessoas? Bom, se a gente falar, vamos pegar dentro da lei, naquilo que o país, a lei do Brasil fala. Na lei do Brasil fala que criança não pode trabalhar, criança e adolescente, né? Tem alguns programas do governo para trabalhar a partir dos, se não me engano, uns 14 anos, 15, jovem aprendiz. Mas quando a gente fala de trabalho de fato, se eles falam que criança e adolescente não pode trabalhar, então é a partir da fase adulta. Então vamos colocar a partir dos 18 anos, tá? A faixa etária inicial para o trabalho aqui no Brasil a partir dos 18 anos, beleza? Qual que é essa faixa etária? E quando a gente pega as pessoas mais idosas, 65, 70 anos, não tem uma lei falando assim, o idoso não pode trabalhar. Não, longe disso, não existe uma lei falando isso de forma alguma, tá? Mas só que dentro da lei do Brasil fala que o idoso, depois que ele já contribuiu com o tempo de trabalho, ele tem um direito à sua aposentadoria. Como é que funciona a aposentadoria? Você trabalha no decorrer de toda a sua vida, durante 30, 35, 40 anos, e quando você estiver lá com seus 65, 70 anos, você vai se aposentar. Você vai receber sem mais trabalhar, você se aposentou, né? Porque já está idoso, acaba que o idoso ele tem ele precisa de mais assistência médica, começa a ficar mais doente, né? A velhice é algo que acaba que não é muito bom, né? Porque as pessoas ficam mais doentes, são mais frágeis, são mais
está mais exposta às doenças, então tem uma saúde mais fragilizada, então realmente não é bom o idoso ficar trabalhando por muito tempo, porque a saúde ela vai piorando cada dia mais, né? Então, por conta disso, a lei brasileira permite que a pessoa mais de idade, que já contribuiu com o trabalho, ela se aposente, tá bom? Beleza. Sabendo disso, então, vamos colocar uma faixa etária dessa população economicamente ativa, que é dos 18 anos de idade, entrando na fase adulta, até os 65 anos de idade, vamos deixar assim. Então, entre os 18 e 65, que é a fase adulta, é onde as pessoas trabalham no país, certo? Ah, mas eu tenho um avô meu que tem 67 anos e trabalha. Gente, isso é uma média que nós colocamos aqui para vocês entenderem. Tem idoso que trabalha? Tem. Tem gente de 17, 16 que trabalha? Tem. Então, é uma média que eu estou colocando dentro daquilo que está respaldado na lei do Brasil, tá bom? Então, é o seguinte, a faixa etária é de 18 a 65. Dentro dessa faixa etária é onde nós temos a população economicamente ativa, que é de fato as pessoas que trabalham. E nós já falamos que a população economicamente ativa é o que sustenta a economia do país, beleza? Através do trabalho. E aí, na última aula, eu falei com vocês sobre a inversão da pirâmide etária. O que com a inversão da pirâmide etária está querendo dizer? Que a inversão da pirâmide etária está tendo mais idosos e menos crianças, adolescentes e jovens, beleza? Então, a cada ano que passa, o número de idosos está aumentando e o número de crianças, adolescentes e jovens estão diminuindo. Qual que é o problema disso tudo, gente? A grande questão é que, futuramente, as pessoas que são crianças, adolescentes e jovens hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, serão os adultos, né? Então, se a gente está diminuindo a juventude hoje, vai fazer com que futuramente a população economicamente ativa seja reduzida. Isso é problema demais. Por quê? Vamos fazer uma continha básica aqui para vocês entenderem. Eu falei para vocês que os idosos, eles não trabalham mais, mas recebem, né? Porque é um direito que eles têm, tá? Não tem nenhum erro aí, tá? Porque a aposentadoria que eles têm o direito, está lá na lei e tudo mais. Beleza, então eles estão recebendo sem trabalhar, no caso. Aí, imagina, a cada ano que passa, o número de idosos está aumentando e o número de jovens está reduzindo. Então, a cada ano que se passa, a gente vai ter menos trabalhadores para sustentar a economia do país. E aqui no Brasil, teve uma mudança no ano passado, que foi a reforma da Previdência, né? Mas antigamente não era assim. Como é que funcionava a aposentadoria aqui? Os trabalhadores sustentavam a aposentadoria de quem estava aposentado. Tá? Então, quem trabalha hoje sustenta a aposentadoria de quem está aposentado. Isso aconteceu no Brasil até o ano passado. Houve a reforma da Previdência justamente para não ter um grande problema na questão da Previdência do Brasil. Então, como é que está funcionando hoje? Hoje é como se é um trabalho de poupança, uma previdência de poupança que o povo chama, né? Você vai trabalhando e vai rendendo um dinheiro para você lá no INSS, que é o responsável pela aposentadoria aqui no Brasil, ele é responsável por essa previdência aqui no Brasil. Então esse dinheiro vai rendendo para você. Quando você se aposentar, vai ter acesso a esse dinheiro, entendeu? Então mudou a regra. Então é por isso que teve essa reforma. Porque o que estava acontecendo? A quantidade de jovens estava diminuindo, a de idosos aumentando cada vez mais, estava tendo poucos jovens para sustentar uma grande quantidade de idosos. E uma hora, essa previdência não ia sustentar mais, ela ia quebrar. Por isso que o governo brasileiro decidiu no ano passado, então, fazer essa reforma da Previdência. E uma das questões dessa reforma foi mudar a Previdência, porque antes quem trabalhava sustentava a aposentadoria de quem estava aposentado. Outras questões, aumentou o tempo de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa antigamente trabalhava só 30 anos e podia se aposentar, hoje eu tenho que trabalhar mais, 35 anos, ou dependendo, isso depende muito de cada profissão, tem algumas regras que são seguidas lá, tá bom? Mas a questão é que mudou algumas regrinhas para poder não fazer com que o país quebre futuramente, porque de fato, se
continuar se mantendo dessa forma, o Brasil, que é o nosso caso, né, poderia entrar em uma grande crise econômica, sabendo que está aumentando a cada ano que se passa um maior número de idosos e reduzindo o número de jovens, tá bom? Porque, como eu falei para vocês no início do vídeo, é a população economicamente ativa, ou seja, os adultos e jovens, né, que estão ingressando no mercado de trabalho, que sustenta a economia do país. Então imagina, se a gente tem pouco jovem para trabalhar, essa economia ela pode ficar defasada e não pode gerar a riqueza necessária. Beleza, gente? Hoje eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? É um assunto que tem bastante coisa, se a gente for falar de reforma de previdência ele vai muito longe, mas não precisa disso tudo para a gente poder entender essa questão aqui da inversão da pirâmide etária e as consequências na população economicamente ativa, tá? Então, por hoje, a gente fecha por aqui, vai fragmentando em vídeos menores e na próxima semana a gente vai lançando outros videozinhos aqui com outros temas. Beleza, meu povo? Se tiver dúvida, qualquer coisa, pode mandar pergunta lá no grupo, pode mandar também no particular, não tem problema. Eu vou atender vocês, tirar a dúvida de vocês. Beleza? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.